Bom, pessoal, tudo bem? Como combinado, eu voltei para nossa aula de redação do Unesp, segunda parte. Eu havia prometido deixar um tema para vocês. O tema vai estar disponível a partir de hoje no grupo do Facebook, tá? Então, eu vou postar mais aulas até a prova da Unesp. Devo postar algumas aulas para a Unicamp também. Então se inscrevam, não sei exatamente onde fica o link, mas tem um link para você se inscrever no canal e poder acompanhar as aulas. Ok? Recapitulando sobre a nossa última aula, tá? Foi o momento que eu falei quais são as características da prova e como é importante ficar atento à problematização da questão colocada no tema, tá? E para que o texto seja, ele em si, uma discussão. Okay? Então hoje eu vou comentar basicamente o tema que eu propus para vocês. Tá? Alguns macetezinhos ajudam a elaborar uma boa dissertação quando se tem uma prova complicada, uma prova que causa ansiedade, como é o caso de um vestibular. Tá? Quando a gente faz a redação em casa, treinando de uma semana para outra, para entregar a redação, né, na aula de redação, no curso de redação, a gente pode pesquisar, a gente pode conversar com o professor, conversar com alguém, verificar se uma ideia é legal ou não. No dia da prova a gente não tem essa possibilidade. Tá? Então minha recomendação é que vocês comecem sempre, tá, pela proposta em si. No caso do Enem, a proposta vem em cima. No caso de outros exames, a proposta vem no final. Então começa com a instrução, leia os seguintes textos, leia atentamente os textos, e aí ao final aparece a proposta de redação em si. Tá? Eu elaborei de maneira simples, então a proposta que eu vou deixar para vocês é a seguinte. Com base na leitura dos textos motivadores, escreva uma dissertação em prosa, de acordo com a norma culta da língua, sobre o seguinte tema: mobilidade social no Brasil. 2 pontos. Uma proposta, uma possibilidade real ou um sonho ainda distante. Tá? Esse tema foi amplamente discutido ao longo do ano por conta da crise econômica que nós vivemos, das questões que envolvem a perda de poder aquisitivo do povo brasileiro, o acirramento da crise, as discussões sobre se haverá ou não haverá reformas trabalhistas, se haverá ou não haverá e como, se houver, a reforma previdenciária. Então a gente está no olho do furacão dessas questões e eu não creio que a VUNESP vá se furtar, vá se omitir em relação a esse debate, como não tem se omitido em relação aos debates nos anos anteriores. Okay? A coletânea ela é formada por 2 textos. Você vai perceber que o texto 1, tá? Coloquei lá, tema VUNESP, aqui. O texto 1 eu pus o texto inteiro, tá? do Matheus Pichonelli, em que ele fala sobre a questão de mobilidade, mas eu destaquei, né, na hipótese de você considerar exatamente como uma coletânea, eu destaquei no finalzinho do texto, tá, a parte que faria de fato, seria o exceto, o trecho retirado para a coletânea. Tá? Eu vou ler só esse trechinho com vocês. Neste caldo cultural, que é o que eles disse tudo antes, nada pode ser mais sintomático da nossa falência do que o episódio da professora que postou fotos de um, entre aspas, popular no saguão do aeroporto e lançou no Facebook. Viramos uma rodoviária. Cadê o glamour? Sim, porque voar no Brasil também é ou era mais do que o ato de se deslocar no ar de um local a outro. É lembrar os que rastejam por rodovias quem pode e quem não pode pagar para andar de avião. Esses exemplos mostram que por aqui, pobre até pode ocupar espaços cativos da elite. Não sem nossos protestos. Mas nosso diploma e nosso senso de distinção nos autorizam a galhofa, a piada. Lembre-se, você não é um de nós. Triste que esse discurso tenha sido absorvido por quem deveria ter como missão a detonação, pela base e pela educação, dos resquícios de uma tragédia histórica construída com o caldo da ignorância, do privilégio e da exclusão. Então, isso nos contextualiza bem numa situação em que o povo brasileiro viu, nos últimos anos, a ascensão de uma classe média que agora não consegue se sustentar com as mesmas prerrogativas,
principalmente a acessibilidade a certos serviços e poder de consumo. Então é nesse quadro geral que eu continuo perguntando, né? Eu acho válida a questão temática. A mobilidade social no Brasil, tá? Ela é possível ou ela é um sonho distante? Tá? Então é nesse contexto que eu acho que a gente tem que estabelecer uma discussão. Tá? O segundo texto, ele nos ajuda a entender o que é mobilidade social. Na era moderna, a disseminação dos valores liberais transformaram o conceito de mobilidade social em uma meta política para as nações guiadas por princípios democráticos. Os números de desenvolvimento social e econômico enxergam na mobilidade ascendente um raro indício do acúmulo e distribuição menos desigual da riqueza entre a população. Contudo, não podemos restringir a concepção de mobilidade somente à variação das condições materiais que uma pessoa tem ao longo da vida. Em algumas culturas, podemos notar que a posição social de um indivíduo pode estar atrelada à sua descendência familiar ou algum tipo de papel político-religioso desempenhado. Para ilustrar isso, podemos apontar que em determinadas culturas, o poder decisório de um sacerdote não é o mesmo de um rico comerciante. Com isso, compreendemos que a mobilidade social é um conceito dinâmico, que deve ser definido a partir das informações recolhidas dentro da sociedade que é investigada. Isso me coloca uma questão importante, que transcende o ponto econômico. Que outros fatores estão relacionados à mobilidade social no Brasil? Será que um branco rico e um negro rico, ou um branco de classe média e um negro de classe média, eles estão igualmente aparelhados para gozar, para usufruir dos benefícios da sua classe social? Tá? Eu acho que essa questão é urgente e ela dialoga com outros temas de prova que ao longo desse ano apareceram para nós. Tá? Eu acho sempre interessante discutir que no Brasil não é apenas a questão do dinheiro. Tá? Se o indivíduo tem dinheiro ou ele não tem dinheiro. Se ele tem diploma ou ele não tem diploma. Tá? O pertencimento a determinados setores ainda está atrelado a questões culturais enraizadas mais fundo na nossa cultura. E é nesse sentido que discutir mobilidade social é muito importante. Discutir se é possível no Brasil construir um projeto de longo prazo para a vida, tá? Com base em alguns pressupostos como, bem, eu vou fazer um curso universitário, eu vou fazer uma formação específica para poder atuar numa certa área, e com isso, por meio do trabalho, por meio do empreendimento em vida, eu vou conseguir mudar as características da minha classe social, da minha condição social? É essa discussão que vocês devem empreender aqui. Vocês têm repertório cultural suficiente, porque concluíram o ensino médio, porque passaram pela primeira fase da Unesp. Isso vai permitir, então, que vocês consigam elaborar um bom texto. Alguns pontos são importantes, tá? Que são, de certo modo, uma revisão do que é uma boa dissertação. Contextualize bem, na introdução, a problemática que você está propondo para o seu leitor. Tá? O seu leitor é o seu corretor. Então, contextualiza o cenário. Tá? Você vai estabelecer a discussão a partir de um cenário de crise. Você vai estabelecer a discussão a partir de acontecimentos atuais, a partir de situações atuais da sociedade brasileira. Algum elemento do primeiro texto que eu li é interessante. Tá? As pessoas de menos poder aquisitivo, em locais, em lugares da sociedade que não eram deles antes, ou que não eram frequentados por eles, como o pobre na rodoviária, o humano dando seu rolezinho no shopping. Esse recorte é importante para que o leitor mergulhe no seu pensamento. E qual é a sua tese? Tá? Veja que é uma pergunta. Tá? Você tem que se posicionar criticamente. Se você acredita que é possível que haja mobilidade social no Brasil, ou se é um sonho distante. Tá? E por quê? Em qualquer um dos casos. Se você acredita que de fato nós temos a possibilidade de viver uma sociedade em que as pessoas, por meio do trabalho, tá? Eu estou considerando somente a hipótese lícita, ok? Por meio do trabalho, elas têm condição de ascender socialmente? Ok. Por quê? Ou, se você vai para uma ótica, uma visão mais pessimista, por que você acredita que é um sonho distante?
quais são os fatores que são incontornáveis ou de difícil contorno. Isso tem que ficar muito claro para o leitor. Se depois de tudo isso você quiser estabelecer relações, por exemplo, em O Cortiço, nós temos uma questão fortíssima de mobilidade social representada tanto pelo Miranda, que corre um risco de decadência econômica, porque as outras decadências ele já passou, principalmente a moral, e a ascendência, a ascensão de João Romão, tá? Que a partir do trabalho, não propriamente honesto, ele consegue o capital necessário para mudar de classe social. Tá? Mas eu só pensaria nessas analogias depois de ter feito uma análise bem cuidadosa, tanto a partir do repertório quanto a partir da coletânea, dessa questão temática. Mobilidade social no Brasil. Tá? Uma possibilidade ou um sonho distante. Okay? Vocês vão encontrar a folha tema. Tá? Eu tenho como disponibilizar para vocês no grupo do Facebook. Okay? Então vocês entram no Facebook. Mesmo que vocês não consigam me adicionar, procurem lá, Alunos do Carbonell, e o arquivo vai estar disponível para vocês. Ok, pessoal? Eu devo voltar uma última vez para fazer alguns comentários, e se eu tiver já alguma boa redação, tá, que me enviarem inbox, e eu tiver autorização para ler, eu leio para vocês e comento. Certo? Até a próxima.